Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo, galera. Sejam bem-vindos a mais um Long News para falarmos sobre as principais notícias do dia. Então, sem mais delongas, vou pedir para você deixar seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e acessar os patrocinadores do canal, a Team Celere. Link na descrição do vídeo, clica no link e se inscreve lá no canal do Val. Você não vai sair desse vídeo clicando no link, belezinha? Seguinte, talvez agora nesse fim de ano eu vou fazer mais long news do que fast news, porque por incrível que pareça é até mais rápido para produzir e aí dá pra eu meio que curtir essas férias entre aspas, porque eu vou estar ainda gravando vídeos, então enfim, vocês vão entender aí com o passar dos dias, né? Então, gente, vamos comentar sobre as principais notícias do dia, como por exemplo a notícia de que a Liv Morgan e a Becky Lynch seguem firmes nessa rivalidade rumo ao Day One, né? Como vocês já devem saber, as duas vão se enfrentar no Day One lá, porque a Becky Lynch topou uma revanche para a Liv Morgan depois de derrotar ela meio que roubado, né? E bom, dessa vez ela tentou invadir um treino da Liv Morgan para atracar a Liv Morgan, inclusive esse vídeo tá lá no canal da WWE, né? Só que a Liv Morgan conseguiu ali meio que desarmar ela, ela tinha levado um pedaço de pau para atacar na Liv Morgan e começou a bater na Becky Lynch, que teve que fugir, né? Então a Liv Morgan segue firme aí, então conseguindo bater de frente com a Becky. Ao que parece, vão vender aí que a Liv Morgan vai estar lesionada, rumo ao Day One, né? A questão ali do braço, para duas coisas, ou para Becky Lynch conseguir derrotar ela explorando essa lesão no braço, até porque o seu finalizador ali, sua chave de submissão é justamente envolvendo o braço da Liv Morgan. Então pode ser uma maneira de fazer com que a Becky Lynch derrote a Liv Morgan. E se for o caso, se a Becky Lynch realmente for derrotar a Liv Morgan e eu quero que seja limpo, que seja dessa forma, sabe? Assim a Liv Morgan perde limpo, mas vai ter esse asterisco de, ó, foi por causa do braço que tava machucado, lesionado, que a Becky Lynch atacou. Não fosse por isso, talvez a Liv Morgan tivesse mais chance e tal. Eu não vejo problema em algumas rivalidades, alguns lutadores terminarem derrotados, dependendo da maneira como eles são derrotados, né? Às vezes eles saem grandes da rivalidade, mesmo não saindo como campeões, que foi o caso do Kevin Owens ano passado. Aliás, esse ano ainda, né? Ano passado não, eu já tô em 2022 aqui a cabeça. Mas o ponto é, o problema é o depois, né? O problema é o depois. Não dá pra Liv Morgan ser derrotada pela Becky Lynch e voltar pra estaca que ela tava. Depois ela tem que se manter ali como alguém relevante dentro do roster. Não sei como, não sei de que maneira. Indo pra divisão de duplas, fazendo parceria com alguém, rivalizando por algo importante, sendo uma das destaques no Royal Rumble na sequência. Eu acho que ela perde pra Becky, eu espero que seja uma derrota limpa dessa vez e não nenhum tipo de roubo. Mas há quem diga que talvez ela surpreenda e seja campeã com essa storyline de desacreditada e tal. Eu ficaria surpreso, mas ficaria bem contente, né? Bom, a gente também tem uma notícia aí envolvendo o Jim Cornette, né? Muita gente não gosta muito das coisas que ele fala, outros até acham que uma ou outra coisa tem razão. Mas nesse ponto, acho que muita gente vai concordar com uma declaração que ele deu sobre a WWE, fazendo crítica ali à WWE, a qualidade dos shows semanais, né? A questão das audiências, que realmente já não vem bem há um bom tempo, e o fato da WWE, o que parece ter problemas aí na equipe criativa, nos roteiros e não pensar muito ali em agradar os fãs. Enfim, eu vou ler aqui pra vocês o que ele comentou aí a respeito dessa crise que a WWE está vivendo, né? Essa crise mais na questão das audiências e qualidade dos shows, não exatamente crise financeira. Então aqui, eu vou abrir aspas pra ele porque ele disse assim: não apenas ninguém mais acredita nessa merda, como também ninguém acredito nas pessoas envolvidas nessa merda. O programa que estão a fazer na WWE com pessoas em que ninguém acredita e nem se preocupa também é enfadonho, né? É pautado, limpo, esfregado, e todos os talentos, exceto os poucos que se destacam, movem-se da mesma maneira e falam da mesma maneira, porque são escritos e treinados da mesma maneira. Ou seja, ele está dizendo que todo mundo ali é genérico, todo mundo ali é comum, porque todo mundo é treinado e tratado da mesma forma, então é um monte de robozinho, né? Ele falou que a criatividade é uma merda porque não é nada que alguém dê a mínima, ou seja, o público não se interessa. São histórias de entretenimento de treta, tudo que precisa é fazer com que os lutadores tenham uma razão verossímil para estarem chateados um com o outro. Não precisa de 16 escritores para inventarem uma maldita história
profunda e a longo prazo. Basta fazer com que as pessoas possam assumir e depois deixe parecer alguma merda e fazer alguma merda por conta própria, enfim. Ele falou a palavra merda umas 500 vezes, mas resumidamente ele quis dizer que não existem mais histórias bem formuladas, que basicamente eles dão qualquer motivo para os caras brigarem, como por exemplo o Happy Corbin tentar pegar a espada do Drew, ou alguém fazer uma piada com o outro, jogar a aguinha do outro, ou simplesmente um lutador trombar com o outro no vestiário, enfim. E as críticas que ele fez aí, certamente tem razão. De fato, a gente nota que nos shows semanais a questão dos roteiros estão simplesmente um lixo nas rivalidades, é uma ou outra que se salva, é uma outra aí que consegue ser exceção, e que realmente está desinteressante. Isso não é novidade pra ninguém, então isso não dá pra ser ignorado. É igual eu falei, você tem ali no Raw e no SmackDown umas 2 histórias ali que são interessantes, mas de resto, de fato, vem muito abaixo, né? E a crise das audiências aí está evidente, a WWE aí tirando o SmackDown. Mas assim, a questão do SmackDown, gente, é a questão do canal da Fox. O canal da Fox ele é muito poderoso em termos de audiência. Então o SmackDown consegue se manter, não só por isso, claro, você tem o Roman que ajuda, você tem o Lesnar que ajuda, mas é o canal da Fox, pra vocês terem ideia, esses tempos atrás eles transmitiram lá aquele especial de tributo às tropas. E o tributo às tropas, que nem sequer o card dele foi promovido, nem dá pra considerar um pay-per-view, ele quase deu mais audiência que o SmackDown daquela semana. Então assim, isso num domingo que eles transmitiram. Então dá muita gente assistindo naquele canal, né? Já tem um público fiel ali que parece que vai assistir o que estiver passando na Fox, independente de eles gostarem ou não, independente de ser bom ou não. Então o SmackDown dificilmente vai enfrentar uma crise igual aos demais. Ainda assim, mais de 2 milhões de telespectadores na audiência do SmackDown não era o que a Fox planejava quando assinou com a WWE. Eles esperavam perto da casa dos 3 milhões. Então, se a média fosse 2 milhões e 600, 2 milhões e 700... eles estariam mais felizes. Agora, no caso ali, se mantendo na casa dos 2 milhões, é no máximo aceitável, né? Mas aí se vocês pensam que é só na WWE que tá rolando uma crise, é no wrestling em si, né? E recentemente o Eric Bischoff foi falar do outro lado ali do muro, no caso da All Elite Wrestling. Vocês devem lembrar aí que recentemente eu fiz até um vídeo falando que teve lá o último show da Ring of Honor, eles vão entrar aí numa pausa, devem voltar no que vem de uma forma diferente. Então eles, por exemplo, sofreram de uma crise. A Impact, por exemplo, também não consegue engrenar nas audiências ali, nem com especiais. E o Eric Bischoff recentemente foi falar sobre as audiências também da All Elite Wrestling, mesmo com contratações, mesmo com especiais e mesmo com lutas muito boas, né? Ele não está questionando a qualidade, ele torce inclusive para a All Elite dar certo. O Eric Bischoff é do meio, já teve suas companhias, já teve suas tentativas, já deu certo em algumas coisas, fracassou em outras e tal. Mas enfim, mas questionando audiências é uma coisa que realmente está chamando a atenção, né? E aí ele falou ali a respeito, né? Pô, recentemente eles tiveram aí uma média de 800.070 e poucos ali telespectadores, né? Aí depois, antes disso, quando não tinha nenhum especial por perto, tava ali na casa dos 800 mil só. Aí daqui a pouco eles fazem um puta show, dá 900 mil e não chega num milhão. Não chega num milhão de telespectadores. Se você for olhar os números que tem hoje, são parecidos com o que tinha no passado. Então é tipo, tendo o CM Punk, tendo o Daniel Bryan, tendo o Aleister Black chegado, retornando o Cody Rhodes, retornando o Chris Jericho. Tipo, é muito estranho que com essas contratações os números sigam parecidos com o que já eram, né? Houve um boom ali quando chegou o Daniel Bryan e CM Punk, mas esse boom foi o quê? Foi passado 1 milhão e chegar ali na média de 1 milhão e 200 e poucos mil. E parou por aí. Aí você vai falar que o show é ruim? O show não é ruim. Aí é que tá. O wrestling está sofrendo uma crise de audiências. Seja um show de qualidade, seja um show sem qualidade, seja um show focado mais no lado do pro wrestling do que do entretenimento, seja um show focado mais no lado do entretenimento, seja um show que você tem um cara que tem um nome igual ao do CM Punk, e aí vale o questionamento, será que o CM Punk realmente tem o nome que ele já teve no passado hoje em dia? Porque não houve tanto um efeito assim nas audiências. Ou será que a maneira que ele está sendo utilizado? Que é uma coisa que eu questionei. Falei, ele pode não gostar dessa fórmula WWE de se fazer as coisas. De o cara retornar, ganhar a Rumble e para o WrestleMania ser campeão mundial. Mas é uma maneira que ia dar um hype gigantesco que com certeza, se fosse na WWE, ele estaria voando e as audiências também. Na All Elite, esse negócio de vir, enfrentar uns caras ali mais desconhecidos pra galera mais mainstream, de não ir já na rota do título,
esse estilo, pra ele, pode ser saudável e bom, mas deixa de aproveitar ali o tamanho que ele tem pra fazer algo mais relevante, mais importante. Eu conheço gente que conheceu a All Elite, ou pelo menos foi ver pela primeira vez a All Elite por causa do CM Punk, colega meu, e ficou surpreso, assim, caraca, mas olha essa Elite, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, nossa, mas você tá desatualizado, porque eles fazem isso há um bom tempo já, né? E depois se desinteressou, nem sabe mais o que tá acontecendo, porque o CM Punk meio que foi fazer rivalidades com outros caras ali, que é legal quando ele faz aquela promo do MJF ali, repercute daquele jeito, sabe? Mas talvez falta um pouco mais disso constantemente pra manter sempre o hype ali, né? Mas o wrestling vem nessa crise, gente. Vem nessa crise. Então não adianta achar que é só a WWE. Porque houve-se meio que essa ideia, né? Que como a WWE estava demitindo alguns nomes, as audiências não estavam lá tão boas como já foram, né? De que a WWE está em queda ou a Elite está em crescimento. Não é verdade. Isso é uma narrativa, é uma torcida, mas nunca foi os fatos. Todos estão em queda. Todas as audiências, todos. Seja o NXT antigo, seja o NXT 2.0, seja o Raw antes do draft, seja depois. Seja o SmackDown. O SmackDown ainda se mantém, como eu disse, mas pela expectativa que se tinha no início, era pra ter até mais audiência do que tem hoje. Mas não dá pra dizer que o SmackDown tá em crise de audiência, talvez em crise de qualidade. E aí é o que eu tô dizendo. Qualidade pode não ser boa. A All Elite tem qualidade, por exemplo, nos seus shows. Mas a audiência é bem inferior, por exemplo, com a do SmackDown, que a qualidade dos shows ultimamente tá um lixo. Então, gente, é difícil. Tem que pensar, independente do que você prefira ou não, como melhorar essas audiências. O Mick Foley, que inclusive já é a próxima notícia, falou que gosta dessa ideia da NXT 2.0, porque entende-se ali, então, que a WWE sentia que aqueles caras que estavam na NXT anteriormente não estavam sendo projetados para serem ajudados ali no futuro, um show do SmackDown, um show do Raw ali, a criar novas estrelas, novos talentos, tanto pela idade, tanto pelo perfil, né? Então hoje eles pelo menos estão pensando nisso, e alguma coisa tinha que ser feita. Não sei se esse era o caminho ideal, mas a gente vê nos shows, ano atrás de ano, diminuir a audiência, diminuir a qualidade, e ninguém faz nada para mudar, ninguém toma uma atitude. Eles tomaram uma. Pode ter sido errado, pode piorar, mas eles tomaram, né? Eles pelo menos acordaram, ó, alguma coisa tem que ser feita aqui, né? O Mick Foley também falou que tem um filho lá dele que é um dos escritores desse NXT 2.0, então ele tá otimista e tal. Eu não sei não, porque o Mick Foley como tem umas ideias meio maluquinhas, mas ele, por exemplo, tá otimista com isso, né? Notícias rápidas aqui, você tem mais informações sobre o Bray Wyatt também, a despedida dele da WWE, né? Agora tá sendo relatado pelo Meltzer que ele meio que já tava fazendo um barulho pra sair da WWE já há um bom tempo, e aí não foi uma decisão simples, não foi uma decisão fácil, já tinha outros relatos que ele não era uma pessoa fácil de se trabalhar, aí diziam que na verdade quem tava falando isso era a gente lá de dentro, que tinha feito besteira com ele, e aí agora não queria assumir a culpa e tava jogando a culpa no Bray Wyatt. É o que eu falei, falta de transparência. Eu falei lá aquela vez, lá meses atrás. Falta alguém chegar e explicar melhor o que aconteceu. Falta o próprio White chegar e explicar o que aconteceu, sabe? Vai lá e fala, seja honesto, ó. Eu fiz isso, falei isso. Igual o CM Punk fez aquela vez, lá naquele podcast. Chegou e falou, ó, quando eu fui me despedir da WWE, eu fui na sala, o Triple H tava lá, eu pedi pra ele ficar também. Falei tal coisa pro Triple H, tal coisa pro Vince. Ele falou coisas que eu, por exemplo, acho que são ridículas. E ele falou coisas que eu entendo, o lado dele. Então, assim, pelo menos o cara vai lá e abre o jogo pra galera, pra ninguém ter dúvidas do que aconteceu ou não. Pro pessoal entender o que aconteceu, né? Aí fica nessa de rumor. Fulano fala uma coisa, fulano fala outra coisa, ninguém sabe se o Bray Wyatt era cuzão, se era gente boa. Fica focado mais no fato de ser fã ou não do cara. Então, se o cara é fã do Bray Wyatt, o Bray Wyatt tem razão e pronto, acabou. Se o cara não é fã do Bray Wyatt, então o Bray Wyatt era mimado. Enfim, fica difícil, né? Notícias rápidas aqui também sobre o Karrion Kross e a Scarlett. A Scarlett recentemente falou que quando foi contratada pela WWE, por pouco ela não seria manager exatamente do Karrion Kross, porque ele ainda não tinha sido contratado, não sabia se ia ser liberado pela Impact. Então, de início, o plano original é que ela seria manager do Damian Priest, né? Mas aí o Karrion Kross, o marido dela, foi contratado e aí ela acabou sendo manager dele, né? Então, por pouco a carreira ali da Scarlett e do Damian Priest não iria acabar sendo alterada, né? Atualização também sobre aquela situação da Tay Conti e do Sammy Guevara. Basicamente a Tay Conti falou no Instagram lá que ela vai ficar longe das redes sociais por um tempo, vai ser uma agência que vai controlar pra ela. E o Sammy Guevara só fez uma postagem também no Twitter dizendo para as pessoas pararem de acreditar em rumores e que ele já tinha separado já da noiva desde outubro, eles só não quiseram tornar público. Enfim, é aquela história, nego, daqui a alguns meses pode ser que eles assumam alguma coisa ou não, ou realmente era só rumores.
Mas não tem muita atualização sobre isso não. Como é que vocês acharam? Deixa o like, se inscreva no canal. Até a próxima e fui.